Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 4 de abril de 2022. Sinchionji, jovem conta como foi recrutada por Igreja de Pastor Prometido, parte 2. Jace, uma ex-aluna da Universidade de Salford, conta que foi abordada dentro do campus por 2 rapazes, que a convidaram para um café com Deus. Na época, ela estava fragilizada por causa da morte repentina do pai. A dupla era integrante da Igreja Sinchonji de Jesus, que foi fundada na Coreia do Sul em 1984 e tem fiéis em diversos lugares do mundo. Os seguidores acreditam que o líder Limei, que se autodenomina o Pastor Prometido, vai levar 144 mil pessoas ao paraíso após a segunda vinda de Cristo à Terra. Eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Perdi motivação com relação aos meus estudos, diz Jess, sobre a época em que frequentava as reuniões do grupo em salas da universidade. Ela conta que passou a se dedicar intensamente às atividades da igreja e deixar a universidade em segundo plano. Um porta-voz da Sinchonji diz que o grupo não é uma seita e nega que controle ou manipule seus membros. A Universidade de Salford diz que o campus é aberto ao público, o que pode causar desafios com relação ao monitoramento de ações feitas por entidades externas. Estima-se que mais de 2.000 grupos religiosos suspeitos de serem seitas funcionem no Reino Unido, e muitos deles recrutam estudantes. O espírito Joana de Ângeles se refere aos falsos profetas no livro Florações Evangélicas pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Segundo Joana de Ângeles, caracterizam-se pelo verbalismo exagerado, quando utilizando a instrumentalidade mediúnica. Em Arrobos Dourados comentam, prolixos, os mais variados temas, não obstante chegarem a conclusão nenhuma. Cultores da própria vaidade, comprazem-se em estimular o fanatismo exacerbado, utilizando a palavra com habilidade, através de cujo recurso encorajam os sentimentos infelizes do orgulho entre os seus ouvintes, cumulando-os de referências pomposas embora vazias de significação. Quando se lhe solicitam esclarecimento ou permitem interrogações à carta de informes com os quais seja possível aquilatar-lhes a evolução, rebelam-se ferozes, dizendo-se feridos nos valores que a se atribuem, traindo a inferioridade em que se demoram. Arrogantes, estimam a ignorância presunçosa dominadores e arbitrários, com altas doses de empáfia com que se jactam guias e condutores. Outras vezes arremetem-se pela seara do profetismo sensacionalista, enveredando pelo terreno das fantasias, tão do gosto da frivolidade ou da ingenuidade de grande cópia das criaturas humanas. Tecem comentários vastos sobre a vida em outros planetas, discorrendo, levianos, temas controvertidos nos quais, sejam quais forem as conclusões da honesta investigação do futuro, dispõe de válvulas para escapatórias vulgares. Pseudo-sábios, conforme os denominou o codificador do Espiritismo, quando se percebem suspeitos ante os que os ouvem, não se constrangem de utilizar nomes que exornaram personalidades históricas, sábios ou santos para melhor enganarem os espíritos invigilantes, embora encarnados, que se comprazem na ilusão, distantes da responsabilidade pessoal intransferível da tarefa de renovação interior. Falsos profetas da erraticidade, que são. A desencarnação não os modificou amantes da ficção e sócios da mentira, quando no corpo somático, prosseguem no engodo a que se permitiram arrastar, sintonizando com outras mentes ociosas do plano físico, a que se vinculam, dando prosseguimento aos programas infelizes que lhes apraz. Fáceis de identificar, devem evangelicamente receber instrução, advertidos e reprochados fraternalmente. Às vezes, investem contra grupos respeitáveis, testando a excelência moral dos componentes da atividade espírita em começo precipitados, todavia, logo desvelam os propósitos que os inspiram também usar no plano físico. Zelosos,
passam como fiscais do labor alheio, preocupados em encontrar em tudo e em todos mistificações e mistificadores, com que traem o estado íntimo, acreditam-se encarregados de guardar a verdade e somente eles a possuem em mais altas expressões, descuidando, como é natural, do próprio comportamento, revelando, assim, nas atitudes apaixonadas e nas posições inamovíveis a que se ficham, a condição de espíritos atormentados. Companheiros atormentadores. Confiam nas forças que supõem possuir, jactanciosos, esquecidos de que a vinha pertence ao Senhor, que labora incessantemente, preocupados em descobrir falhas e engodos, descuram atividade nobre de ensinar corretamente, relegando como deveriam os irresponsáveis a lei que deles se encarregará, fiscalizando-se com maior serenidade, a benefício da causa ou das ideias que dizem defender. Expressam uma classe especial de falsos profetas, são os novos elotes. A mentira, porém, de qualquer procedência, não resiste ao tempo, nem à meridiana luz da autenticidade. Os que mentem, encarnados ou desencarnados, não desacreditam a verdade, iludem-se, perturbando-se, em decorrência das atitudes e conceitos cultivados. Por essa razão, ama a tua atitude correta, ora e vigia, para que não sejas vítima daqueles espíritos atormentados e enganadores do além. Da mesma forma, não te faças acusador de ninguém, antes impõe-te a tarefa de proceder com retidão, ensinar com segurança doutrinária e servir sempre, pois que o Senhor até hoje trabalha, sem a excessiva preocupação de eliminar do campo os maus trabalhadores aos quais concede ele oportunidade. E oportunidades, por não desejar que ovelha alguma que o Pai lhe confiou se perca, mas antes seja salva. Esta foi a crônica do amanhecer de 4 de abril de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.